Salve, salve galera! Iniciando mais um episódio no Container Podcast. E hoje eu tô com um cara aqui que o cara acabou se tornando meu amigo. É um cara super energia positiva. É um cara que tem muito sucesso no que faz. Ele vai se apresentar, mas ele tem lojas de imóveis planejado, loja de colchão. É um super empreendedor. E é uma daquelas histórias que é muito bacana, porque é um cara que começou do zero. E hoje tem vários funcionários, várias lojas, muito sucesso no que faz. Eu chamo ele de Hamoud, mas o nome dele é Mohamed. E ele vai contar um pouco aí da história dele. E vai ser um papo aqui descontraído, um papo tranquilo. E que realmente também ajuda você, incentiva aquelas histórias inspiradoras. E aí, Mohamed ou Hamoud, como que eu falo? Beleza, Fala, mano? João. Obrigado aí, obrigado pelo convite. Sejam todos bem-vindos. Na verdade, o nome mesmo de documento é Mohamed, né? E o apelido de todo Mohamed é Hamoud, né? Mas como a amizade aí, longos anos aí, então a maioria que tem mais proximidade vai como Hamoud mesmo, né? Então, eu falo Hamoud e eu achava que era Hamoud, né? Aí depois que eu descobri que, na realidade, é Mohamed, né? E hoje a gente vai contar aí a sua história, né? Uma história de muito sucesso, né? Você já me contou aí partes dessa história e hoje a gente vai ter aqui a oportunidade de compartilhar com a galera e fica à vontade aí, conta um pouquinho como que tudo começou, depois você vai contar as dores, as dificuldades. Hoje você tem sucesso, mas mesmo no sucesso eu tenho certeza que você ainda tem bastante dificuldades no dia a dia, que é normal como qualquer empreendedor. E aí, conta um pouco aí da sua história, como tudo começou. Vamos lá, João. Hoje nossa empresa compõe de 8 unidades físicas, né? São 8 lojas. Hoje são 5 de imóveis planejados, né? A gente tem 2 de alto padrão e 2 de um público mais intermediário. E a gente também possui 3 lojas de colchões, né? Tudo iniciou em 2004, 13 de dezembro de 2004. Agora vai completar 19 anos, João. 19 Caramba, anos já. mas por Tô que ficando essa? velho, pô. Mas por que 13 de dezembro, Porque cara? eu marquei essa data. Foi uma das datas que eu mais marquei. Foi o dia que eu comecei. Inclusive, tinha que trabalhar todo de social. Eu não tinha nem roupa, né? Tive que pegar uma camisa do meu pai toda apertada, uma calça meia curta, mas não era moda, era curta porque tava curta mesmo. Sério. E aí eu comecei como trainee, comecei a aprender projeto. é, Inclusive, um dos rapazes que me ensinou trabalha comigo hoje, né? Que Sério? tá comigo, então conheço ele há mais de 15, 18 anos aí. E comecei, fiquei em média de 2 anos, né, como vendedor, 1 ano e meio aproximado. Depois fui promovido com 19 anos para gerente. E era meio estranho, né? Tinha vendedores com 45, 50 anos e um molecão, 19 anos, sendo gerente, a responsabilidade grande. E sempre tive um foco, né? Eu queria ter minha empresa, eu queria ter a minha loja, vamos falar, a lojinha, né, do primo, né? Na verdade, não era nem empresa, eu queria ter uma loja, né? E eu tinha sempre uma meta, né, de quanto eu tinha que ganhar, quanto eu tinha que guardar. E muitos amigos, né, vamos lá comprar carro zero. Eu falei, não, preciso ter meu objetivo, eu tenho que alcançar meus primeiros objetivos, meus focos, e depois as coisas, as consequências positivas de carro, imóvel, patrimônio, vem com o tempo, né? Então, hoje a gente já vai ter 19 anos aí, com 8 lojas e hoje a gente tem mais de 110 colaboradores, 97% são CLT, né? Caramba, cara, que legal. Ele já mandou logo o resultado, né? Então, assim, dia 13 de dezembro de 2004, é isso? É isso aí, João. Vai Bra- fazer 19 anos agora, dia 13 agora, hein? Você falou 2004, eu lembrei de 2002. O Brasil tinha sido pentacampeão. Isso tem tempo já, né? Pentacampeão. Então, 2004, dia 13 de dezembro, você entrou em pelo que eu entendi, você foi trabalhar como vendedor em uma loja. É isso aí, um primo meu, né? A gente fala primo, não é de sangue, mas talvez às vezes tenha mais peso que muito primo de sangue, né? E aí, você não quer começar a trabalhar, pô, na época você tinha 17 anos, morava na periferia, aqui perto de Alto Alvim, na Zona Leste, né? Mais exato no Jardim Coimbra. Falei, pô, 3 mil com 17 anos era dinheiro, né, em Pra caramba. 2004, né? E me deu a oportunidade. Na verdade, chamou meu irmão primeiro, mas meu irmão me usou de cobaia, falou, vai lá, se der certo eu vou. Ah, Aí eu comecei, inclusive uma curiosidade bem legal, que a loja onde eu comecei como trainee hoje ela é minha, né?
Sério, É cara? a nossa loja, um dos pontos comerciais nossos, que é da Qual? Avenida Aricanduva, né? Ah, essa eu não conheço. Não, essa você não conhece, é na Avenida Aricanduva, próximo ao Açaí ali, né? Então, é uma história bem legal, cara. Até Que brinquei ontem, loucura, né? cara. Dá até pra fazer um livro, né, pô? Não, que legal, cara. Eu não sabia, pô. Olha que história louca. Ele foi ser vendedor em determinado ponto. Hoje ele cresceu tanto. E aí eu acho que é legal você contar essa história. Em que momento você, depois de quanto tempo, você adquiriu essa loja ou esse local? Foi assim, né? Depois de 8 meses que eu iniciei nessa loja, eles meio que quebraram, né? O que chamava Atual Planejados na época. E o rapaz que queria comprar a loja me ligou, um conhecido meu, falou: a loja é boa. Eu falei: pode comprar que a loja é boa, né? Inclusive, todos os funcionários vazaram, foram embora, né? Com tanto problema. Só fiquei lá eu no último do barco, né? Aí ele comprou a loja em 2005, meados de 2005, e comecei a tocar com ele, vendedor, depois me promoveu para gerente. Em 2008, eu fui gerenciar 2 meses na loja do shopping dele, foi março e abril de 2008. E setembro de 2008 foi gerenciar a matriz dele, né? Que o recorde da loja hoje ainda é nosso. Eu era gerente e meu irmão era meu vendedor, né? E ele meio que estava bem empapuçado, bem irritado, nervoso com a loja, com a equipe, nessa loja da Aricanduva. Ele falou: meu, você não quer comprar a loja, metade da loja? Falei: vamos conversar, né? Por que não, né? Falei: talvez chegou a minha hora, né? Aí tinha um outro rapaz chamado Márcio, né? Por isso que chama Grupo MM, era Mohamed e Márcio, né? Então, até para contar como começou o Grupo Entendi. MM. Aí ele falou assim: meu, vamos lá ver a loja. Na hora que a gente chegou na loja, um dos vendedores estava deitado no sofá dormindo, né? Nossa, mano. Então foi a Aí gota, né? você Dele falar. entendeu por que que não tava vendendo. Era meio que claro, né? Falta É. de carinho, de empenho. Aí ele falou: vamos fazer dessa forma. Entrou eu e o Márcio. Aí a gente pegou outubro e novembro e meados de dezembro de 2008. Então, assim, vendemos bem pra caramba. E o Márcio falou assim: não quero mais ser seu sócio, quero ir embora. Cresceu o olho, falou: acho que conseguiu uma verba aí. Aí eu falei pro meu irmão: meu, o Márcio não quer mais ser meu sócio, você não quer entrar? E até meu irmão brinca, né? Dá um abraço pra ele. Quando eu falo, ele não tinha o valor todo, né? Acho que tinha que estar na época 60, 70 mil. Eu falei: meu, cai pra dentro, depois a gente se acerta em família. E fomos Caramba. indo, né? E aí eu pagava uma porcentagem, né, para esse ex-patrão e sócio, era eterna, vitalício, né? Certo. Aí meio que a gente discutiu em meados de julho, mais ou menos, de 2009. Falou: ó, não dá mais pra gente ser sócio. Falei: então, vamos ver como que a gente resolve, né? Aí falei pro meu irmão: acho que é a hora, né? Então encerramos com ele, compramos a parte dele. Eu peguei um empréstimo, eu tinha 6 meses de conta até no Itaú. Peguei um empréstimo de, lembro até hoje, foi 12 parcelas de 29 pau e pouco, 300 mil, mas deu Caramba, 350. Falei: Deus ajuda, vamos pra cima. E começamos a batalhar. Aí depois a segunda loja foi a loja da Ticoatira, que ainda é nossa hoje, na Penha, né? Que a gente reformou toda. Aí foi crescendo, tivemos sócio e foi indo. Caramba, mas que legal, cara. Não, mas isso é algo fantástico, assim. É como as coisas vão evoluindo, né? Ele começou como vendedor, ele começou a se desenvolver ali, né? A virar gerente. Depois apareceu a oportunidade, e aí eu acho que é aí que tá a virada de jogo que, assim, algumas pessoas param e outras avançam. É nesse momento aí que a gente vê a diferença de um menino e de um homem. Quando ele teve a oportunidade, ele não pensou duas vezes, ele falou: vamos pra cima. Aí, a princípio, tinha você e, pelo que eu entendi, o Márcio. Márcio, por isso do nome Grupo MM, né? Vamos dizer assim, né? Legal. E olha só, eu conhecia o grupo MM e eu não conhecia ele, o Mohamed. Eu conhecia a história dele antes de conhecer ele. Depois que eu conheci ele, eu acabei conhecendo essa história, né? Mas assim, vamos lá. Aí você teve ali uma atitude, que é uma atitude realmente que diferencia as pessoas de sucesso. Foi quando ele falou: não, eu topo o desafio e eu vou pra cima. Ele ficou com metade da loja. Começou a trabalhar. Durante o processo, o Márcio quis seguir um outro caminho. Ele não tinha como comprar a parte do Márcio à vista, mas ele foi no banco, fez um empréstimo de 12 parcelas de 29 mil reais, é isso? Na verdade, assim, a do Márcio era 60 pau, né? Vamos dizer, 60 mil. Mas a do sócio, né, que é o Hassan, tem muita gratidão. Eu fiquei um tempo sem falar com ele, mas ele é meu irmão hoje, meu braço direito, amigo, irmão. E aí eu falei pra ele na época: tá bom, eu vou te pagar parcelado, né?
Porque eu dava para ele quase todo mês 30, 40 mil de porcentagem das vendas da loja, né? Falou, não, eu só aceito à vista. Falei, cara, como que eu vou pagar esse cara agora, né? Certo. Eu tinha, 20 anos, 21 anos. Falei, meu, vamos pegar um empréstimo. Eu tinha cheques de garantia, coloquei lá as garantias de cheque, pegamos o empréstimo e, graças a Deus, consegui pagar lá, dei a verba para ele e fomos tocando, né? Foi assim, é o que você fala, né, João? Assim, as oportunidades, elas são poucas realmente, né? E a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar bem, ter consciência também, ter muita humildade e entender, assim, que temos uma grande responsabilidade, né? Com família, com seus colaboradores também, que possuem famílias, né? Eu brinco hoje, né? Fazendo uma conta por cima, a gente tem hoje mais de 500 famílias, contando com a minha e dos todos os colaboradores que vivem isso, né? Fazem parte desse trabalho. Então, a gente tem uma responsabilidade grande, né? Muito grande. Muito grande. São 500 pessoas ou 500 famílias? São 500 pessoas, né? Em torno de 100 a 110 famílias, né? É muita gente, É cara. muita gente, cara. Então, assim, às vezes o pessoal brinca, né? Você começou muito cedo, né? Quando eu tinha 16, 17 anos, eles aparentava ser mais velho. Então, assim, sempre tive essa responsabilidade, né? E muitas das vezes, a gente sempre teve acho que por ser uma empresa familiar, ser uma pessoa muito família, tudo assim era muito perguntado, né, pro meu pai, pra minha mãe. Qualquer loja que a gente abriu, claro, a gente teve no meio do caminho também obstáculos, espinhos, lojas que fecharam, que não deram certo também. Eu tive um sócio em 2011, 12 que não deu certo, me deixou um prejuízo enorme, mas serviu de aprendizado também, né? Então, assim, a gente entender isso também, né? Não é só sorrisos, eu brinco, não tem só filé, né? Tem osso pra gente roer no meio do caminho também, né? Com certeza, cara, com certeza. E eu imagino o que você deve ter passado, porque é um mercado que realmente a gente ouve muitas histórias, né? Então, assim, é claro que, como qualquer outro mercado, existem os bons profissionais e existem os maus profissionais. E existem pessoas honestas e existem pessoas desonestas. Qualquer profissão, né? Você pode ir num dentista, você pode ir num dono de um supermercado que pode vender algo vencido. E existe, assim, é até importante você falar aqui. Existe um certo preconceito, às vezes, de você entrar numa loja de imóveis planejado. Eu conheço muitos amigos, não foram poucos, que tomaram golpe, né? Comprei os móveis planejados, eu fui em uma loja e não entregou meus móveis. O cara, já teve um amigo meu que foi numa loja lá, chegou lá, a loja não existia mais. Então, assim, como que você motiva uma equipe a passar esse tipo de confiança? Por mais que você tenha lojas muito bem estruturadas, que eu conheço suas lojas, algumas, não conheço todas, mas que isso já passa credibilidade, né? Mas, assim, como que é esse relacionamento com o cliente chega lá desconfiado? Ô, João, você tocou num assunto, assim, muito importante, né? E ainda a gente sofre muito com isso, né? Acontece muito, né? De a gente chegar, por exemplo... quanto que ficou seu orçamento? Por exemplo, ficou 30 mil reais seu orçamento. Caramba, eu achei mais barato. Eu achei por 15, por 18. Aí eu brinco, né? Milagre já não tem mais hoje, né? Então, assim, eu falei, você conhece? Você tem referência da empresa? Porque, assim, a gente, eu costumo dizer assim, a gente tem que se preocupar, sim, com o lucro. A gente não trabalha por lazer, tem uma grande responsabilidade, mas a gente é muito competitivo dentro do nosso nicho de mercado, né? Então, a gente sabe quanto que o concorrente trabalha, os concorrentes que trabalham de uma forma leal. Mas você tocou no assunto, assim, acho que a ferida do nosso segmento, né? De vários clientes, amigos, a gente ouve, um amigo de amigo fechou em tal lugar, você fala, cara, acho que ali ele perdeu, hein? Então, assim, tem muito aventureiro, tem muita pessoa desonesta no nosso segmento, porque assim, eu vou dar um resumo básico, né? Por exemplo, se a gente pega 2 meses seguidos com um grande faturamento, a gente, para comprar mercadoria desse cliente, a gente requer um tempo até fazer o processo de medição, projeto executivo. Então, durante esse período, você fica com o dinheiro na conta, pois. Então, se você não tiver uma cabeça boa, cara, eu fiquei rico, né? É Às vezes, verdade. até sendo sincero, humildemente dizendo, às vezes tem 2, 3 milhões na conta que não é meu dinheiro, né? Então, assim, cara, eu posso sair comprando um carro, uma Porsche, uma Ferrari, uma BMW, não é meu esse dinheiro. E a gente sabe quanto custa. Então, por isso que muita gente no meio do caminho se perde, né, em termos de contabilidade, finanças, e muita gente é maldosa mesmo. A gente conhece lojas, né,
e que já mudaram 3, 4 vezes de nome, inclusive já estão de novo no mercado e montam estruturas, montam pontos comerciais para atrasar a vida de pessoas honestas, de pessoas que sonharam com isso. Eu brinco, né? A gente vende um pedaço de papel, um contrato, né? E um sonho para o cliente. Daqui 60 dias ele vai estar recebendo os móveis, 30 dias, por exemplo, depende muito da obra. Então, assim, e às vezes o cliente confia na gente, deposita essa credibilidade, 200, 300 mil, 500 mil, 700 mil num projeto, e eu vou entregar para ele daqui 60 dias, 40 dias, que seja, e o cara está esperando lá, entendeu? Então, assim, realmente você tocou num ponto assim, muito, muito interessante. E a gente bate muito nessa tecla. Falei, mas em qual loja que ele achou? Porque assim, se for uma loja séria, eu falo, a gente não vai vender para todo mundo, a gente vai perder os orçamentos. Senão não teria estrutura para atender todo mundo. Mas assim, eu brinco às vezes com o cliente, mas se você não comprar comigo, compra no fulano que eu conheço, compra no ciclano, ainda dou 3 opções, porque eu sei que o cara é honesto, vai entregar também. Mas você tocou num assunto interessante, às vezes o cara está desesperado, tem que comprar a mercadoria do João, mas tem que vender pro Ramude para entregar pro João, e começa, né, entrar num ciclo vicioso, negativo, que vai resultar lá na frente a conta, né? É isso, duas coisas que você falou que são diferentes aí, mas assim, é importante para quem está vendo, as pessoas podem se perder. Primeiro, quando o cara faz um caixa e ele não sabe quanto que desse caixa, ele acha, ele tem 1 milhão na conta, vamos falar 1 milhão. O cara dorme com R$ 1 milhão na conta e ele fala, eu tô milionário. Principalmente se for um jovem, né, assim, que tem aquela energia, e se o cara não tiver a cabeça boa, realmente ele tem grande risco de se perder. Ele pode virar um desonesto sem intenção. Correto, correto. Né? É isso que eu entendi. Eu acho que isso é um ponto bem difícil. E o segundo ponto é o que você falou também de caixa. Você tem que vender ali. E muitas vezes acontece isso, principalmente com pessoas pequenas. Ele tem que fazer um caixa, só que ele pega o dinheiro dessa obra e coloca numa outra obra. Eu estou falando isso porque eu trabalho com obra, não trabalho com móvel planejado, mas eu vejo isso acontecer. As pessoas não conseguem entregar a obra, ela precisa vender. E aí ela para de vender, acaba o dinheiro. Exatamente, um mau planejamento, né, vamos dizer assim, né? E às vezes é o desespero, às vezes o ticket do pedido é alto. Por exemplo, você vai fechar uma obra bem grande. Só que a obra bem grande, ela tem muitos imprevistos também. E você tem que contabilizar isso. Pode acontecer alguns imprevistos que vai te custar. Sim. Se você não contabilizar isso, lá na frente pode... mas todo mundo ficou 1 milhão numa obra, o João cobrou 500... Mas é estranho, né? Será que o pessoal estava lucrando muito ou o João está trabalhando muito justo, por exemplo? Estou dizendo nem nessa proporção. Mas é o que você falou. Acaba se perdendo o desespero para vender, a vontade de vender. E assim, a venda, eu brinco, que não soma nem 10% de todo o processo, né? Que o nosso processo ele é muito humanizado, né? Por exemplo, a parte de projetos, a gente não consegue automatizar. Tem que ser um ser humano, uma pessoa mexendo no programa, no computador, fazendo o projeto em 3D. Depois a gente tem o processo de medição. Eu preciso de mais um ser humano, eu preciso de mais uma pessoa. Aí vem a parte de projeto executivo, entrando assim mais em detalhes do nosso segmento. Sim, pode ir. O cara também precisa ser um ser humano, não consegue automatizar. Transporte, fabricação, vinda do produto, na sua grande maioria, nas fábricas são no sul, né, no Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Também tem que ser manual. E a montagem é muito artesanal. Então, assim, eu fiz uma simplificação. A gente precisa de pelo menos 19 pessoas, fora maquinário, para terminar um processo caso de um cliente. Então, eu brinco, Caramba, né? cara. É difícil. Às vezes, uma pessoa não está bem num dia, teve algum problema em casa. A gente é um ser humano, né? Por mais que a gente fale, a gente consegue dividir a parte profissional da família, mas não consegue desligar 100%. Não é um botão, um robô que a gente vira uma chave, todos os meus problemas ficaram para trás. Qualquer briga, qualquer discussão com uma esposa, com o marido, uma vendedora, por exemplo, pode afetar algum problema. Então, assim, a gente trabalha muito a mente deles, né, de estarem bem, o ambiente ser um ambiente agradável, um ambiente legal, porque, de certa forma, a gente passa mais tempo na empresa, mais tempo na loja, do que na nossa casa, né? Sim. Então, o ambiente tem que ser agradável, o ambiente tem que ser familiar e a pessoa se sentir bem, bem leve e bem à vontade, né? Vamos dizer assim. Com certeza. E você falou aí sobre todo esse processo. São até 19 pessoas. A gente que é consumidor não tem essa noção, cara. Você chega lá numa loja,
você compra lá o produto, o vendedor combina com você um prazo e você não entende que passa por um processo de até 19 pessoas para poder você chegar na sua casa e ter lá um armário instalado, né? Uma mesa. Com certeza, João, porque assim, a maioria das vendas que eu negocio, ou vou dizer maioria não, eu poderia dizer 100%, eu olho bem no olho do consumidor e eu explico como que é todo o processo, né? E deixo bem claro, falo, eu sou o proprietário, eu sou o dono da loja, então eu não vou te falar nada que seja diferente. Se te falar o que móveis planejados, marcenaria de alto padrão, peças de Lego, facinho, encaixa tudo. Não é bem assim, né? Por exemplo, raramente a gente pega uma parede que esteja no prumo, ou um chão que esteja no nível. Então, assim, eu brinco, a madeira ela vem 100% alinhada, né? Mas se tiver uma parede um pouquinho torta, que seja um piso desnivelado, vamos dizer assim, a gente vai ter problema na montagem, vai causar mais trabalho para o nosso montador, né? Então eu explico. Claro, hoje a gente trabalha com os móveis 100% editáveis, vamos dizer assim. Então, eu tenho bem menos bagunça, sujeira e recortes na casa do cliente. Mas, assim, é um trabalho artesanal. A maioria das perguntas é quanto tempo demora para montar? É uma das primeiras perguntas. Aí eu falo assim, mais ou menos 3 semanas, por exemplo. Mas tudo isso, você vai entender o porquê tudo isso. Então, assim, não dá para robotizar, não dá para automatizar um ser humano que vai montar. Então, é muito artesanal. Então isso pega muito, né? E que eu peço muito para os vendedores, principalmente gerentes, falam a verdade. Olhem no olho do cliente e falam a verdade. Nem que você perca uma venda, mas diga a verdade. Porque assim, lá na frente ele vai voltar, ele vai perceber, entendeu? E hoje a gente entende também que o consumidor também está muito mais inteligente, tem muito mais acesso a informações. Eu brinco que às vezes o cliente ele sabe mais que o meu vendedor, né, João? Sim, não ele te existe traz bobo, não. Não tem bobo e tem muita informação. Então ele já vem com referência do que ele quer, como que ele quer, e até tem noção de custos, né? Claro, tem alguns ainda não, mas tem noção de quanto custa o projeto, quanto vai ficar próximo o orçamento dele. E eu brinco até assim, falando um pouco do ramo de colchões, né? Eu comecei um pouco depois, eu comecei em 2014, né? A gente completou agora 9 anos. E eu brinco, né? Tem colchão a partir de 1.000 e vai até 15 mil um colchão, por exemplo. E aí eu falo para eles, você tem que prestar muita atenção no biotipo, como que é o dia a dia do cliente, se ele é casado, se ele não é, se a esposa é pesada, se não é. Então, se importar muito com isso, né? Até de um concorrente, obviamente, eu não vou dizer o nome, o cara falou, já trocaram 3 vezes meu colchão. Vai trocar 4, 5, porque vendeu errado. Então, assim, eu explico assim para eles, basicamente, né? Não pensem só no dinheiro. Você é uma pessoa que vai transmitir emoções para o cliente, experiências, né? Tanto no colchão quanto nos móveis. Eu brinco, comprar colchão comigo, móveis comigo e com qualquer outra empresa, não vai ter tanta diferença. O que vai fazer a diferença, até ontem na reunião com os gerentes, eu falei, é você, a pessoa que está ali de frente, é o ser humano que está ali de frente, mostrando a preocupação com o João, com a Maria, com o Mohamed, como que vai ser o dia a dia dele, se o móvel vai ser funcional, se vai ficar correto, se vai ficar de agrado dele. Não é claro que o dinheiro ele é muito importante, a gente não pode ser hipócrita, mas ter a parte humanizada, né? Ser mais humano e mostrar interesse no dia a dia também, né? Se preocupar, Sim. né? Eu acho que quando coloca o sentimento ali, principalmente a parte comercial, quando coloca o sentimento ali, eu acho que a chance de você concretizar uma venda é muito maior. É o que você falou, né? Você tem que Sim. realmente se preocupar ali. Existe todo um estudo. Então você olha ali o perfil do cara que vai comprar um colchão. Então, para você entender e direcionar ele para o melhor produto. Não é só também o valor, é o produto, né, em si, né? Sim, João, e eu brinco, né, muito, né? Virou um meme lá, o pessoal ainda brinca comigo, né? Que nem sempre o colchão mais caro, ele é o melhor para aquele consumidor. Que nem sempre o colchão que tem valor agregado maior é o melhor para aquela pessoa. Não é dessa forma que funciona, né? E claro, a gente vai explicando as diferenças, o que agrega, qual que é a tecnologia empregada nele e entender também dentro de uma realidade. Porque às vezes o vendedor se preocupa com o bolso do cliente, né? Eu falei, às vezes eu brinco, mas eu falei, mas por que você ofereceu este produto, né? Ah, mas cara, você nem sabe se o cliente quer investir tudo isso ou não. Às vezes o cliente quer investir, às vezes com 2 conversas, 2 palavras que a gente troca com o cliente, você vê que ele queria um produto melhor. E o vendedor forçando um produto mais barato, vamos dizer assim, mais em conta, com custo-benefício. Então, assim, tem esse lado também de ser mais humano e
Uma outra coisa que eu prezo muito e falo muito para eles é tomar cuidado assim em analisar o cliente pela sua roupa, pelo seu carro, o carro que foi estacionado. Isso aí jamais, 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 jamais. E eu já tive muitos exemplos, eu atendendo, a equipe atendendo, que o cara chegou de chinelo, bem simples, meio humilde, e abriu uma planta, a gente brinca também dessa mesa aqui, né? Casas de 6 milhões, apartamento de 8 milhões. Então eu falei, isso jamais vocês devem julgar também, né? Bem diferente isso aí também. Então, assim, uma dica aqui que a gente acabou de aprender: nunca julgue pela aparência. Às vezes o cara chega lá bonitão, com carrão, e esse cara tá com um boleto de 62 parcelas, 70 parcelas. Se não tiver atrasado, né, João? Se não tiver, busca e apreensão. E é isso. Às vezes chega um cara lá de chinelo e o cara fala, ó, quanto é? Vou fazer o Pix. Entendeu? É bem por aí mesmo, é bem por aí. A gente brinca, né? Não vou falar o bairro, mas um bairro bem simples de periferia, bem no extremo da Zona Leste. Comprar colchão de 8, 9 mil reais. Você fala assim, não é possível. Sim, é possível. Caramba. Sim. Porque assim, são pessoas que trabalham 12 horas por dia. A gente conversa, entra no dia a dia das pessoas, né? Como que é seu dia a dia, o que você trabalha. Eu preciso saber quem é meu cliente, né, João? Uma coisa muito importante, é uma dica para quem busca empreender, tem um sonho de empreender. Busque saber quem é seu cliente, qual que é a rotina dele, qual que é o trabalho dele, qual que é o hobby dele, o que o João gosta, para eu conversar com ele dentro de uma realidade. Na hora de eu elaborar um projeto, por exemplo, oferecer um colchão que seja, dentro de um dia a dia do João, coisas que sejam da característica, da personalidade dele, né? Então, assim, às vezes o cara vai num bairro nobre e não compra um colchão de 2 mil, acha caro um colchão, por exemplo, de 2 mil. Então, assim, uma dica muito importante é jamais julgar, né? Jamais julgar, porque... a gente brinca, né? Os que vêm mais simples para a loja, com uma roupa mais simples, às vezes é o que investe mais, é o que põe mais dinheiro no nosso bolso, né? Sim, eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que se atentar, principalmente o vendedor, você que é vendedor. Eu acho que é o natural. O normal é você ter um julgamento. As pessoas olham a aparência e sua mente automaticamente cria ali um julgamento sobre aquela pessoa. Mas você precisa se monitorar o tempo todo para falar, não. Uma coisa é o que eu estou vendo e outra coisa é a realidade. E eu acho que você começa a entender a realidade fazendo exatamente o que um médico faz. Quando você chega para ser atendido por um médico, a primeira coisa que o médico faz é o quê? Ele pergunta: o que você está sentindo? O que está acontecendo com você? O médico não sai atropelando, falando pedindo nada. exames, dando remédios sem saber, né? Exatamente. Então, assim, se você é vendedor, pensa como um médico. Pergunta, faça mais pergunta. Por isso que você tem ali 2 ouvidos e uma boca. Perfeito. Ouve mais, fala menos. Faça uma pergunta e deixa o cara ali falar a dor dele. E dentro do que você está ouvindo, você vai criando uma estratégia para oferecer. O que o Mohamed falou é a melhor, é uma coisa muito importante. Às vezes você quer vender um colchão de 15 mil reais porque você vai ganhar uma comissão. Mas aquele cara, às vezes, ele pode se frustrar, não comprar o colchão porque você ofereceu um de 15 mil e o que cabe no bolso do cara naquele momento é 5, é 10. Aí ele pode falar, mano, eu não consigo comprar o de 15 e vou embora da loja. E você pode ter perdido uma venda de 5. Não faz sentido isso? Total, João, total. É o que a gente fala, identificar bem o perfil do cliente. E não julgar, entra dentro do julgamento. Por exemplo, às vezes o cara chega, eu moro no Anália Franco, eu moro na Vila Nova Conceição, eu quero um colchão king. Ok. Aí o cara já vai fazer o quê? Vai direcionar para um colchão caro ou da linha mais alta, que tenha mais itens agregados, mais tecnologia empregada. Só que o cara de repente vai falar, não, cara, esse apartamento, por exemplo, né? Eu vou alugar ele. Então, assim, e a mesma coisa vice-versa, né? Às vezes o pessoal no bairro de periferia que a pessoa investe num colchão, né? Ela fala, meu, eu trabalho 12 horas, eu quero dormir bem. Ou a pessoa tem algum problema nas costas, na coluna. Então, você precisa ser um colchão mais específico. Então, o julgamento, ele entra para os dois lados, né? Quando você filtra, você conversa, você entende, o cara é um empreendedor, é um empresário, um profissional liberal, um advogado, um médico, um dentista. Ele tem dinheiro. Mas você sabe se a motivação dele... Isso é importante, né? A motivação de compra, a gente usa isso muito, né? Qual que é a motivação de compra? Será que ele pagaria num colchão 10 mil reais? Será que ele pagaria nos móveis planejados 100 mil reais? Talvez sim. Ou talvez não. Ele vai falar assim, eu brinco muito, né, na loja, eu dou exemplos, né?
Mas o apartamento do cliente vale 2 milhões, ele achou caro 150 mil de armário, de móveis. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa, às vezes o cliente, a esposa, vai pagar numa bolsa 50 mil reais. Ela paga 50 mil reais numa bolsa. Só que ela não paga 50 mil nos móveis. Vocês precisam entender a motivação de compra. O que te motiva? O que motiva eu particularmente, é relógio. Eu pagaria o preço que for se eu gostasse de um relógio e eu tivesse condição financeira. Mas eu não pagaria num sapato. Mas caramba, você pagou 30 mil no relógio e não pagou R$1.000 no sapato? Sim, não pago R$1.000 às vezes no sapato. Qual que é o problema? É a minha motivação, né? Então tem muito isso, João, identificar motivações do cliente, né? Dentro do bolso, dentro da realidade, do dia a dia da pessoa. E assim, é o que você falou, João, uma coisa muito importante, falar menos, né? E escutar mais, né? Deixar o cliente falar, né? E a gente tem alguns gatilhos, algumas técnicas, que é com algumas perguntas simples, o cliente solta tudo para a gente, né? Tudo que a gente precisa saber numa técnica de vendas para você concretizar o pedido dentro de uma realidade de projeto, de preço, de característica, do dia a dia e assim por diante, né? Exatamente, cara. Isso é fantástico, né? É uma aula aí de vendas, uma aula de comercial. Eu que vim do ramo de corretor de imóveis, né? Eu comecei como corretor de imóveis. Então, um pouco do que eu falei e um pouco do que a gente está aprendendo aqui nessa conversa é exatamente sobre isso. Não julga, porque eu já vi cada história que você desacredita, tá? De uma pessoa entrar com o chinelo e comprar um apartamento de milhões. Ô, João, você tocou num assunto ali que eu ia te cortar, até esperei, de remédio, essas coisas de médico, né? E eu converso muito com meu irmão, converso com outros empresários, empreendedores, né? E uma coisa muito interessante que acaba a gente tendo que fazer muito hoje, eu não consigo nem chegar numa conclusão se é certo ou errado, mas de certa forma eu creio que seja errado, né? Hoje a gente perde mais tempo com a nossa equipe sendo um psicólogo, né? Um terapeuta, né? Um paizão, um amigo, um ombro amigo, né? Porque assim, eu falo que a gente tem que ter todos os medicamentos no nosso bolso, né? Porque o Carlos precisa de um remédio, um antialérgico, a Maria precisa de um anti-inflamatório, o João precisa de um relaxante muscular, a Jaqueline precisa de um antibiótico, e aí a gente fica naquelas, eu tenho que ter todos no bolso, eu não posso ter só um remédio. Então, assim, a gente entender o dia a dia dos nossos colaboradores também, né? E qual que é a necessidade dele, qual o remédio que eu preciso dar, qual palavra que eu preciso falar, né? Então a gente acaba perdendo, no bom sentido, né? Que talvez seja um ganho, muito tempo com isso, né? Sendo, entre aspas, um terapeuta, né? Um psicólogo deles, né? Por exemplo, vou dar um exemplo engraçado, né? Aconteceu recente, né? A gente mudou um sistema, a gente colocou um sistema próprio para loja de colchão, a gente usava o mesmo para os móveis, né? Aí um dos meninos vou falar o nome, claro, para não constranger, me ligou, poxa, eu não estou conseguindo ter acesso às vendas da loja. Eu falei, tá errado, a gente precisa corrigir. Mas você precisa ter um pouco de paciência, que o sistema é novo, então a gente precisa ainda colocar ele no eixo 100%, na parte interna, parte administrativa, né? Beleza. Falei, onde você está? Começou a resmungar, né? Eu entendi que não era isso, né? Não era para tudo isso, ele não está conseguindo acessar as vendas da loja dele. Tudo bem que é errado, tinha que ser corrigido, ok, faz parte. Cheguei e falei, tô indo aí, me espera aí. Cheguei lá, sentei na mesa, olhei para ele, João, assim, né? Falei, o que está acontecendo? É que eu não tô... Falei, pega um papel, uma caneta. Eu já sabia mais ou menos que não era aquilo tudo. Rabisca para mim, anota tudo que está divergente, tudo que está errado, para a gente corrigir dentro de uma realidade, que está errado mesmo. Sim. Não é o que você acha, é o que está errado. Ele falou, não, é que eu não estou conseguindo acessar a venda dos vendedores. Eu, como gerente, falei, tá errado, vamos corrigir. Eu vou pedir agora para o suporte e a gente já corrige. Que mais? Não é que eu estou separando da minha esposa. Ixi. E... Vai vendo, João, engraçado. Já bagunçou as ideias. Já bagunçou. Você já via que não era nada. Que eu estou separando da minha esposa, que eu estou tendo que fazer a mudança, e não sei o que lá, meu pai também não está bem de saúde. Aí cara, não tem nada a ver, o problema não é nada na loja. Só que eu entendi que ele precisava descarregar um pouco isso daí, ele precisava desabafar com alguém. Falei, você está precisando do caminhão? Eu vou pedir para as meninas da entrega separar o caminhão para você, fazer a sua mudança. Você quer? Não, beleza, tal. Eu falei, o que você precisa mais pra gente? Resumindo, não tinha nada, não era problema nenhum da loja. De acessar as vendas era de menos. Não era nada assim, mas aí eu entendi, cara, o cara tá com tanto problema pessoal,
separando da esposa, fazendo mudança, o pai com problema de saúde. Então ele precisava de um ombro amigo, me abraçou. Ele não enxerga. Ele Ô, João, me abraçou, chorou, te amo. Puta. Você entendeu? Então assim, a gente fica... É o que eu falo, a gente tem que ser muitas vezes terapeuta. A gente não pode adotar um sistema de lidar com o ser humano, lidar com o colaborador de uma forma única, né? A gente tem que se remodelar, se adaptar e ser versátil, né? Senão a gente... o cara não aguenta trabalhar com você, ou aquele... Por exemplo, a gente brinca, alguns podem dar uma pancada um pouco mais forte, aí mulher, normalmente você tem que pegar um pouco mais leve, normalmente é mais sensível, tem mulher que também aguenta mais que homem, faz parte. Então, essas coisas assim, eu acho que aí que está mais o segredo de tudo isso daí, né? É você ter essa habilidade e esse equilíbrio de entender isso, né? Legal o que você falou. Então, na verdade, hoje o empreendedor ele tem que ter esse perfil para ter resultado, porque a gente está falando aqui de um cara que tem resultado, é um cara que tem sucesso. E o que ele deixou claro aqui? Que você precisa, um dos diferenciais hoje para ter sucesso como empreendedor é você ser como se fosse um maestro ali. Você não pode tratar cada colaborador da mesma forma, porque cada um tem um problema, cada um pensa de uma forma. Um colaborador dele chegou falando que estava com um problema no sistema, ele foi lá, ele se dedicou a tentar entender o que estava acontecendo e aí descobriu que o problema do cara não era o sistema, o problema do cara era um problema pessoal. Então, assim, realmente esse é um dos desafios hoje de você ser empreendedor, você ter essa inteligência emocional, né? Exatamente. Ontem eu estava tendo uma inauguração de uma clínica de uns primos meus e eu estava com um amigo em comum e ele me perguntou qual que é a sua maior dificuldade. Eu falei, é simples, é lidar com pessoas, sabe? Ter habilidade com pessoas, né? Que é o mais difícil, né, João? Porque assim, as pessoas têm muita dor também, né? Muitos problemas do passado, problemas atuais. Então, assim, infelizmente, hoje a gente fala na parte psicológica, depressão, né? Hoje é a doença do momento, a doença que mais mata hoje é a depressão. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Muita habilidade com isso e entender, né? Claro que a gente também às vezes passa do ponto, extrapola, a gente erra também, né? Não, a gente não é tudo que a gente fez deu certo ou dá certo, né? Mas essa habilidade de lidar com pessoas, eu acho que hoje é o X da questão. O primordial hoje é lidar com pessoas, né? Acho que é o maior desafio hoje do empreendedor no Brasil hoje é lidar com pessoas, né? Isso, e tá aí também uma grande oportunidade. Se você quer entrar em uma área e você tá perdido, não sabe o que fazer, se você achar que você tem habilidade e que você conseguiria lidar com isso, aprenda a lidar com pessoas. Você pode trabalhar em qualquer área. Se você tiver essa habilidade, que eu acho que hoje é uma das habilidades fundamentais para alguém que tenha sucesso, para alguém que é empreendedor, se você não tiver ali essa paciência e essa habilidade de lidar com o ser humano, você vai ter dificuldade, né? Com certeza, João, com certeza. Eu acho que hoje é o maior desafio, né? Porque dentro do que eu tinha dito há pouco, né? Você precisa se adaptar a cada um, né? Você não pode ter a sua forma de agir, a sua forma de falar. Às vezes você tem que se privar de alguma coisa por causa que aquela pessoa é mais sensível e às vezes o problema dela é mais grave, né, do que a outra. E, claro, tem problemas internos, sim. Vamos também, tem várias coisas que acontecem no dia a dia por falha minha, falha do meu irmão, falha de sistema, falha de colaborador. A gente é ser humano, a gente erra. Mas uma frase assim que eu deixo como assim um marco, né? Principalmente meu particular, né? Eu sou uma pessoa que não admito a pessoa errar e colocar a culpa em alguém, né? Eu acho que é assim. Eu uso muito isso com o cliente, na frente do cliente, assim, quando tem falhas nossas, eu olho para o cliente e falo assim, errou. O fulano errou, a empresa errou. Se o fulano errou, a empresa errou, a gente vai corrigir. Então não adianta dizer, mas eu errei porque a luz era muito clara ou a luz era muito escura, porque estava muito sol ou muita chuva. Não, eu errei, eu peço desculpas e corrijo o mais rápido possível para tentar tirar essa má impressão. É assim que funciona o ser humano. Agora, porque eu errei por causa... Não. Para, eu errei. Como que a gente faz para corrigir? Como que eu posso tirar essa má impressão? E vai e faça acontecer. Se desdobra, entendeu? Então, assim, autorresponsabilidade, né, João? É isso aí.
Então, galera, aprendam. Não coloquem a culpa em alguém. Assuma a autorresponsabilidade se você quiser ter sucesso. É isso, né? É isso aí, João. E hoje a gente tem muito isso daí, né, cara? De qualquer coisa que acontece, é que tá muito sol, tá muita chuva, muito frio, muito calor. Joga a culpa em alguém, É, não só em alguém, como em situações. por exemplo, o que acontece com a gente, assim, às vezes, né? Acontece algum problema, né? E aí você fala assim, poxa, mas como que o meu supervisor permitiu que o gerente fizesse isso? Aí eu não culpo o meu supervisor, eu culpo a mim mesmo, né? Falo, por que eu permiti o supervisor estar lá? Por que eu permiti o supervisor, vendo essas coisas, não ter sido mais rígido com ele ou pedido para ele ter corrigido essa situação? Então eu não fico culpando ele, eu começo por mim, né? Eu olho no espelho e falo, eu sou o maior culpado, eu que errei mais com isso, né? E eu faço uma autorreflexão. E depois eu começo, cara, não te pedi isso, mas primeiro olho para mim. Não saia falando que ele que errou, porque ele não fez. Não, eu falo, por que eu permiti? Aí depois eu falo, mas não tinha te pedido isso, tal. Então, assim, serve também de reflexão, né? Porque hoje a gente usa um termo, né, entre nós internos, assim, que as pessoas estão muito dodói, né? Que às Isso vezes a aí. gente já tem uns arranca-rabo, né? Machucado, né, eu acho. Antigamente os nossos gerentes, supervisores gritavam com a gente, até num clima bem pesado. E hoje a gente, qualquer coisa que a gente fala, tem que ter muita cautela, né? As pessoas, qualquer coisa já. Ai, que é dano moral, que me machucou, que não sei o que lá, me ofendeu. Então, assim, é o que você falou, tá? Então, a dor deles está muito, muito, assim, vamos dizer assim, sensível, né? Exatamente. A gente está com o nosso tempo aqui curto. Então, assim, uma coisa que eu queria entender melhor. Você começou em 2004, então nós estamos falando aí de quase 20 anos, né? Como empreendedor, certo? Certo, isso mesmo. E nesses 19 anos, hoje você tem quantas empresas? Hoje a gente tem 3 empresas, João. Além das coisas particulares, investimentos particulares, na parte de imóveis, essas coisas, a gente tem 3 empresas hoje, né? 3 empresas, porém, são mais lojas. Em algumas dessas empresas você tem várias lojas. Isso. Hoje, por exemplo, na Romanza são 2 unidades, né? A gente tem na Anália Franco em Perdizes, na Avenida Sumaré. Com o Grupo MM, as 3 estão na Zona Leste, né? Mas para 2024 a ideia é ampliar. E com a Decora Mix, né? A gente tem 3 unidades, né? Então nós estamos falando de 8 unidades. 8 unidades, isso mesmo. 8 unidades em 19 anos. Então, assim, tudo é um processo. Ele começou como funcionário, na primeira oportunidade ele virou empreendedor, ele adquiriu uma loja, depois ele adquiriu outra, depois ele adquiriu outra. Ele teve, hoje ele tem 8. E durante esse processo não foi também só sucesso. Já teve loja que você abriu e que não deu certo. Teve sim, João. Eu abri num shopping renomado. Eu abri em 2 shoppings. Um foi muito bem, faturamos muito e depois a gente quis sair de lojas em shopping. Conseguimos vender a loja por um preço bem bacana. Outra não deu certo, com prejuízo isso eu tô falando em 2011, 12, prejuízo mais de 1,5 milhão. Então, Nossa. perdemos também, erramos também, vendemos para a pessoa errada que não recebemos, enfim, não deu certo. Então, assim, não adianta eu ficar dentro do que eu falei há pouco, não deu certo. Não conseguimos ter êxito, sucesso nessa loja. Já tivemos outras que a gente fechou também, porque não. Eu tenho uma coisa na cabeça que é assim, não adianta eu ter um ponto comercial para eu chegar para o fã, eu tenho 10, 15 lojas e eu não estiver ganhando dinheiro. O mais importante para mim é ser lucrativo, né? Sim. E não status, né? Então, assim, deu errado. Tem pontos que deu errado, aí pelo menos 3, 4 lojas deu errado. O sócio que a gente tinha loja na Avenida Pacaembu e na Lapa também deixou problemas para a gente, que ele que administrava, prejuízo grande, as lojas foram fechadas também. Então tem bastante espinhos também, né, João? Não é tão isso. simples assim. Mas isso que é legal falar, é um processo, né? Você está em um ponto, para você chegar num outro ponto, você vai andando ali, percorrendo o processo, e às vezes não é uma linha reta, às vezes tem curvas, né? Mas o importante é você não desistir diante dos obstáculos e continuar firme, trabalhar, dar o seu melhor, que o resultado vem, e hoje você está aí colhendo esses frutos, né? É isso aí, João, com certeza, né? E a gente parece muito simples, né? Por exemplo, eu trabalhei mais de 12 anos de domingo a domingo, né? Hoje as lojas Caramba. não abrem de domingo, né? Que hoje está até difícil para contratar
funcionário para trabalhar de domingo. Hoje eu brinco, né? Eu não consigo mais entrevistar o funcionário, o pretendente funcionário, né? Hoje o funcionário, o colaborador entrevista a gente. O que você tem para me oferecer? Qual que é a carga horária? Então, você é entrevistado hoje, né? Sim. Então, assim, parece muito simples, né? De domingo a domingo, quantas vezes eu deixei de viajar? Mais de 5 anos, 6 anos eu fiquei sem férias. Então, assim, olhar assim, depois de tudo pronto, depois do sucesso, caramba, né? Fácil, né? Então, assim, pensa você domingo a domingo durante 12 anos, 6 anos sem férias. Então, assim, claro, algumas coisas talvez eu possa ter perdido no meio do caminho, deixado de fazer, mas assim, não me arrependo de nada não, João. Mesmo com os erros, tem os pontos positivos das falhas também, né? É isso aí. Então, assim, hoje ele pode descansar o domingo, mas ele ficou plantando durante 12 anos esse descanso. A gente pode dizer assim, né? Basicamente isso, né? 12 anos plantando. As pessoas procuram resultados, às vezes, imediato, resultado rápido. Por isso que muitas pessoas caem em golpes, acham que vou ficar milionário da noite para o dia. E é um processo. Você trabalha, você planta, e aí lá na frente você vai colher. Mas para isso precisa continuar e nunca desistir, né? E para finalizar aí, você gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo aí, um incentivo, um aprendizado? Dá uma mensagem final aí, fica à vontade. Vamos lá, né? Digo que ontem mesmo eu disse, né? Eu falo muito, né? Eu entendo que hoje no Brasil seja um dos lugares com maior oportunidade para a pessoa crescer, empreender e ter sucesso e ganhar dinheiro, né? E por outro lado, é um dos lugares mais fáceis para você perder também, né? Então assim, você tem que achar esse ponto de equilíbrio, né? Quanto que eu preciso trabalhar, quanto que eu quero trabalhar, né? Então é assim, muitas vezes a pessoa se pergunta, eu já vi muitas pessoas, mas eu não consigo, tudo que eu faço dá errado. Aí você começa a entender, conversar um pouco mais, como que é o dia a dia dessa pessoa, o que que ela faz, que hora que ela acorda, que hora que ela vai dormir. Então é assim, entender que não é fácil, empreender não é fácil, requer trabalho, requer muito suor, dá muito problema, muita dor de cabeça. Eu tive várias situações, João, de passar a noite em claro, preocupado com um cliente. E eu já vi colegas de profissão, empreendedor, rachar o bico, dar risada do problema do cliente. E eu olhava aquilo e ficava assustado, né? Então, assim, seja muito honesto, seja muito íntegro, precisa de trabalho, precisa de esforço, dedicação e também muita fé em Deus também, né? Que, assim, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Não adianta, Deus vai me ajudar e eu ficar sentado lá, acordando 11 da manhã e indo dormir às 8, trabalhando 20 horas por semana, não é fácil, né? Então, assim, grande parte desse sucesso todo, eu e meu irmão, foi 12 horas trabalhadas em dias. É o que você falou, plantamos, regamos e graças a Deus o fruto vem, né? É isso aí. Uma grande história aí, galera. A gente acabou de acompanhar aqui. E é isso. Então, realmente tem que plantar para poder colher. Hoje nós estamos falando com um grande empresário do setor moveleiro, setor de colchões, um cara que tem sucesso, vai expandir para o próximo ano e eu espero que a gente tenha aí contribuído aí com algum incentivo para que você possa também dar o próximo passo e ter sucesso aí como empreendedor. E vou deixar aqui, galera, o Instagram do Hamoud, vou deixar o Instagram das lojas, quem quiser fazer algum contato com ele, fica à vontade e eu espero que a gente possa ter contribuído com alguma mudança aí na vida de vocês. É isso, Hamoud? É isso aí, João. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Obrigado, João. E tenham certeza, não desistam, vá em frente, pé no acelerador e avante. Vamos pra cima, né? É isso aí, mano. Obrigado pela oportunidade de você estar aqui e tamo junto aí. Vamos pra próxima. Feito, eu que agradeço. Forte abraço, galera. Valeu. Aí, 49.